Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente começa a nossa segunda aula sobre o curso Cura e Quântica 2, e o tema é liberação das camadas do perispírito, para a gente tentar abordar um pouco como é que funciona essa questão das camadas do perispírito. Lembrando que nossa próxima aula desse estudo vai ser no dia 10/6, e o primeiro, no ano passado, 2016, nós trabalhamos esse elo entre espírito e corpo. Então, trabalhamos mais a mente. E, nesse ano, nós estamos trabalhando mais a ação no corpo e no ambiente em si. E, então, no estudo anterior, nós trabalhamos a questão da formação de corpo físico e perispírito, ou melhor, perispírito e corpo físico, na sequência, através das funções psíquicas, em que essas funções psíquicas mantinham o foco nos centros de força, tendo ali um colapso de onda, formando e estruturando, então, esse perispírito, e mais adiante o corpo físico. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala o seguinte para a gente: forças atômicas. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob radiações da mente. Então, quando a gente vai olhar a nossa estrutura material desse universo, André Luiz vem ressaltar para a gente que é a base desses corpúsculos decorrentes da irradiação da mente, o que está compatível com o que Kardec nos trouxe, os espíritos nos trouxeram, acerca do laboratório do mundo invisível, onde a ação do espírito no fluido cocria as estruturas materiais. E ele diz o seguinte ainda: sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas, e sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais intratômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas. Então, a gente, tomando lá o Laboratório do Mundo Invisível e essa evolução em dois mundos, a gente já começa a tirar o conceito de que esse universo, esse que a gente enxerga, que a gente atua, é uma criação de Deus, e passamos a considerar como uma cocriação, sendo que esse universo seria estruturado pelo que André Luiz chamou de inteligências superiores. Nós já trabalhamos aqui a questão do ano passado, a questão da diferença entre o universo com o maiúsculo, o universo com o minúsculo. Então, esse seria um universo com o minúsculo, e o universo de Deus, obviamente, é muito mais abrangente do que esse universo que nós nos vemos a braços. Às vezes, parece que quando a gente fala que esse universo não é uma criação de Deus, parece que a gente quer diminuir a força de Deus, porque nós trazemos sempre o conceito de que Deus cria tudo, criou o universo. Mas, na verdade, esse conceito vem ampliar muito mais ainda esse poder de Deus, porque o universo de Deus que a gente fala é muito maior, muito mais abrangente. E esse universo pequeno que nós nos vemos a braços hoje, ele é muito material ainda, muito denso. Então, por isso, a gente pode perfeitamente atribuí-lo à ação desses espíritos superiores, estruturando orbes para que espíritos numa condição inferior a deles, possa aqui experienciar a matéria para, obviamente, a sua evolução espiritual. Então, nós temos, na anterior, André Luiz vem falar que essa plasmagem é sobre radiação da mente, e ele vem ampliando isso no sentido de que
essas irradiações da mente, dependendo do espírito, podem formar um universo como esse que a gente vê. Eu gostaria só de ressaltar que André Luiz chama de ondas eletromagnéticas por questão de proximidade de conceito, mas a gente não pode afirmar com segurança que pensamento seja onda eletromagnética. Vai ter um comportamento ondulatório, a gente imagina que sim, mas obviamente de uma outra estrutura do que das ondas eletromagnéticas que nós conhecemos, porque no final essas ondas, apesar de muito sutil para nós, ainda é demais grosseira para ser equiparada ao pensamento em si. E André Luiz continua: semelhantes mundos servem à finalidade que se destinam, até que, pela sobrepressão sistemática, sofram o colapso atômico, pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. Então fica patente que esses orbes não são criações de Deus, porque ele tem um tempo de vida útil. Cada um dos nossos planetas, uma das nossas estrelas, tem um tempo de vida, tem uma duração. Então pode ser bilhões de anos, mas que vai ter um fim, isso vai ter um fim. Então, quando Deus cria para toda a eternidade. Quando nós criamos com uma duração específica que está diretamente associado com a mentalidade do espírito que a estruturou, com a sua capacidade em si. Então, se a gente pensar, nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, e espera-se que vá viver ainda por mais 4,5 bilhões de anos, que é o tempo do nosso Sol. Daqui a uns 4,5 bilhões de anos, o nosso Sol vai chegar ao fim e vai englobar esses planetas mais próximos. Então, essas esferas mortas, contudo, volvem às novas diretrizes dos agentes divinos. Então, essas estruturas voltam à condição de fluido, certo? E voltando à condição de fluido, ele pode ser utilizado para outras cocriações, outras formações. Dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem através de explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstrução das moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Então, voltando à condição de fluido, eles vão dar ensejo à nova formação de outros orbes para que possa ser, então, utilizado também por outros espíritos no seu processo evolutivo. Agora, se esses espíritos altamente evoluídos, eles são capazes de estruturar universos como o nosso, nós também, na nossa condição, utilizamos a mesma ferramenta, né, o que André Luiz chamou de cocriação em plano menor. Então, se por um lado nós temos a cocriação em plano maior, por outro, nós estamos na condição de co-criadores em plano menor, porque, afinal de contas, nós utilizamos também do fluido para a estruturação de perispírito, corpo físico, e também os fenômenos que nós observamos no nosso planeta. No nosso planeta, mais especificamente, porque nossa ação está mais restrita aqui no nosso planeta. Mas nós temos a mesma ferramenta. A questão que é interessante, a gente gostaria de ressaltar, é que a ferramenta é a mesma. Só que esses espíritos superiores, eles sabem utilizar a ferramenta em toda a sua potencialidade. Nós ainda não, ainda estamos brincando com essa ferramenta, aprendendo a utilizá-la para mais para frente fazermos bom uso dessa ferramenta que nós temos, né? E sempre lembrando que Jesus disse para nós que se tivéssemos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, diríamos essa montanha para se mover, e a montanha então se moveria e tudo nos seria possível. Então o que nos falta? Fé, nesse caso específico, é o conhecimento adequado, a condição moral adequada para que nossas
e radiações mentais tenham uma energia, uma condição de cocriação acentuada e possamos, então, trabalhar na cocriação de planetas, por exemplo. Então, André Luiz diz, em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico. Então, o fluido cósmico que nós utilizamos e que esses espíritos utilizam é o mesmo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físico-psicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, essa mesma ferramenta nós utilizamos para a formação desse corpo físico e também essas civilizações, tanto enquanto encarnados como desencarnados. Então, quando a gente pensa nesses lugares em que os espíritos se encontram, sejam eles tipo nosso lar, essas colônias, ou então as zonas purgatoriais, zonas umbralinas, essas são todas estruturadas pela própria mente do espírito. Então, se fosse possível assim que esses espíritos, nessas zonas mais difíceis, todos eles mudassem o seu padrão mental, aquela estrutura toda se dissolveria. Assim como no momento que todos nós mudássemos nosso padrão mental, essa estrutura material que a gente vive também se transformaria com o tempo. Então a gente sempre coloca muito que o planeta foi criado para os habitantes. O planeta é criado para os habitantes, mas a estruturação do planeta é decorrente dos seus habitantes. Então, se esse planeta se encontra do jeito que está, melhor dizendo, é decorrente dos espíritos que aqui habitam. Então, nós somos co-criadores da situação em que nós nos encontramos ou que nós levamos, conduzimos o nosso planeta em si. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, no microscópio em que estagiam, sob o mesmo princípio do comando mental, em que as inteligências maiores modelam as edificações macroscópicas que desafiam a passagem dos milênios. Então a gente, começa a estabelecer a nossa relação com esse mundo, com esse universo e com o local em que nós vamos quando ocorrer a nossa desencarnação. Então, nossa relação com o ambiente, ela é íntima, ela é muito próxima, e nós participamos daquilo a todo momento. Então, esse é um conceito que a física já chegou, em que a gente já não consegue mais, a gente não observa um fenômeno pura e simplesmente. Nós observamos, é o resultado da observação. Então, o que eu vejo é o resultado da minha observação ao fenômeno. Porque a relação observador e fenômeno, ela já não é mais dissociada, o conceito já não é mais dissociado. O que a física clássica antigamente trabalhava como formas distintas, ou melhor, nem considerava a ação do observador, a nossa participação dos fenômenos, como se as coisas todas acontecessem independentes de nós, a física quântica ela já traz a relação íntima. Então, tudo que acontece do lado de fora é decorrente da nossa própria observação. Obviamente que ainda trabalha-se com muito cuidado nessas colocações, não se fala muito ainda em padrão mental, o que ocorre se a gente elevar o padrão mental ou diminuir o padrão mental, a gente ainda não trabalha na física com esses conceitos, mas pelo menos já sabe-se que a participação nossa é muito grande. E aí o que entra muitas vezes em discussão é quem é o observador.
Então, nós somos observadores, tá bom, mas a discussão é, será que um animal pode ser considerado um observador? Uma pulga poderia ser considerada como um observador? E por aí as discussões vai. Então, ainda temos muito que discutir sobre essas questões, mas que o Espiritismo ele já traz as diretrizes para nós, em que nós podemos nos basear, então, para a condução dos nossos estudos. Estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem dos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana. Então, esses espíritos altamente evoluídos, eles já trabalham na faixa de ondas super ultra curtas para os seus, quando a gente vai falar na irradiação do seu pensamento. Nós ainda trabalhamos com curtas, médias e longas, e devemos ficar felizes quando estamos nas ondas médias, porque muitas vezes nós estamos nas ondas curtas, que é um baixo teor. Algumas poucas vezes nós conseguimos atingir as ondas longas, que é uma capacidade, um potencial energético bem maior. Então, as ondas curtas têm menos energia, as ondas médias têm energia média, e as ondas longas de pensamento carregariam consigo maior quantidade de energia. E a gente consegue correlacionar a energia com capacidade de trabalho. Então, quanto maior a energia, maior a capacidade do trabalho. Ou melhor dizendo, dependendo da faixa de energia, vai se viabilizar um tipo de fenômeno ou outro tipo de fenômeno. Quê? Não. Ondas longas. Ah, desculpa, eu inverti. Sorte que eu trouxe ela. As ondas curtas é que tem alta energia. Que eu estou aqui me degladiando com minha voz, que eu fico com medo de sumir. As ondas curtas, elas carregam alta energia, as médias, de energias médias, e as ondas longas são as que têm menor energia, né? Que o comprimento de onda está relacionado com a energia. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Obrigado. Por sorte, eu a trago para me corrigir. Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física. Então, essa matéria mental é um instrumento da vontade, certo? E essa vontade é que ela vai estabelecer, então, a energia propícia para fomentar ou propiciar um determinado tipo de fenômeno ou não. Então, qual é a nossa conclusão? Isso tudo para chegar a essa conclusão. Existe uma força psi, só que essa força psi, ela não é uma força mecânica, ela é uma força inteligente, certo? Então, dependendo de quem a emite e do interesse, da intenção e da energia disponibilizada, vai propiciar um tipo de fenômeno ou outro. Tá certo? Então, a gente vai trabalhar com uma força psi, uma força psíquica. E o principal, ressaltando novamente, que é uma força inteligente, porque depois nós vamos comparar, ou agora nós vamos comparar com as 4 forças da física. Então, atualmente, nós temos conceituadas 4 forças na física. A força gravitacional, a força fraca, a eletromagnética e a força forte. Essas forças, então, elas são mecânicas. Mecânicas no sentido de sempre agirem da mesma forma. A força psi é que vai atuar nelas, direcionando num certo sentido ou no outro. Mas essas forças, elas são como elas são. E aí a gente começa com a força gravitacional. Quaisquer corpos que possuem massa
atraem-se mutuamente, rege o movimento dos corpos celestes. Então, a partir do momento que existe massa, existe uma força gravitacional. Uma cabeça de alfinete, por exemplo, ela tem uma força, ou ela exerce uma força gravitacional sobre a Terra. Só que a Terra também exerce uma força gravitacional na cabeça do alfinete. Então, nós que estamos aqui sentados, nós estamos nos atraindo mutuamente. Eu atraio vocês, porque eu enquanto corpo, porque tenho massa, e vocês também me atraem e atraem uns aos outros. Agora, a Terra é o corpo que tem maior massa próximo de nós. Então, a ação da Terra sobre os nossos corpos vai ser preponderante com relação aos corpos que sobre esse planeta estão. Certo? Então, por isso que o principal vai ser a ação da Terra, porque é o corpo de maior massa. E por isso, obviamente, sua força ela se estabelece. Agora, da mesma forma que nós aqui estamos nos atraindo mutuamente, os planetas também se atraem mutuamente. E porque existe uma certa organização nesse universo, isso entrou num equilíbrio, onde os corpos celestes se atraem também mutuamente, cada um exercendo uma pressão sobre a outra, só que aí atingiu um equilíbrio. Então, a Lua se mantém ligada ao nosso planeta pela força gravitacional. A Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. O Sol atrai a nossa Terra, então por isso que nós nos mantemos também circulando ao redor do Sol. Só que toda a estrutura do universo também continuam se atraindo. E aí por isso que atinge um equilíbrio. Em teoria, a quantidade de matéria no universo não era suficiente para manter a estrutura do jeito que é. Então, por isso que se criou o conceito de massa fria e matéria fria e escura. Então, existe muito mais matéria fria e escura do que a matéria que nós vemos. Então, essa matéria fria e escura, por quê? Porque nós não a vemos e não a percebemos. Então, daí vem o nome de fria e escura. Não irradia calor, por isso não é perceptível, certo? Não emite luz, então por isso é escura. Então, acredita-se que a maior quantidade de matéria do nosso universo seja essa matéria fria e escura. Obviamente que isso ainda tem muita coisa para se descobrir, né? Força fraca, responsável por alguns fenômenos na escala do núcleo atômico, como o decaimento beta. Então, decaimento beta é um processo radioativo de desintegração do átomo, do núcleo do átomo, e aí essa força fraca, ela tem sua existência no núcleo, e ela vai ser fundamental nesses fenômenos, em alguns desses fenômenos que ocorrem a nível de núcleo atômico. Mas não deixa de ser uma força. E aí nós temos a força eletromagnética. Ela está relacionada com a carga elétrica. Pode ser repulsiva ou atrativa. Então, a força eletromagnética é responsável por manter, por exemplo, os elétrons ligados ao átomo, ao núcleo do átomo, certo? E todas as vezes que nós estamos falando de cargas, nós estamos falando de campos ou da força eletromagnética. Então, se eu consigo frear meu carro quando o sinal está vermelho, é por causa da força eletromagnética, que ela é responsável pelo atrito. Então, se eu consigo andar, é por causa da força eletromagnética, que preme meu pé, fica preso por causa do atrito e eu consigo mover. Certo? Quando a gente fala que nós nunca tocamos ninguém nem nada, é por causa da força eletromagnética. Então, quando eu coloco um dedo perto do outro, parece que está tocando, mas não está, porque a força eletromagnética dos elétrons nessa camada repele. Então, você, obviamente, chega numa proximidade muito grande, mas não toca. Então, o espírito é capaz de perceber
sentir texturas, por exemplo, sem nunca tocar um objeto sequer. Nunca chega perto o suficiente para tocar. E a força forte, força atrativa que mantém o núcleo do átomo coeso, apesar da força eletromagnética repulsiva entre os prótons que tendem a romper o núcleo. Então, no núcleo do átomo, nós temos prótons e nêutrons. Esses prótons, a princípio, entre eles que têm carga positiva, existe uma força eletromagnética repulsiva. Então, a princípio, esse átomo, esse núcleo de átomo era para se desintegrar. Mas, por causa dessa força forte, mantém o núcleo coeso. Então, essa força forte, ela é mais intensa do que a força eletromagnética. Tá bom até aqui? Já que todo mundo concordou, disse que está bom, a gente pergunta. Se todo mundo concorda, está bem? Então podem responder. Qual a força mais forte, na opinião de vocês? Pode falar da opinião de vocês. A força gravitacional, que mantém a estrutura do universo, ou a força forte, que mantém o núcleo dos átomos? Então, a força gravitacional mantém a estrutura do universo. Quando a gente fala esse universo conhecido, aquele com o minúsculo, ele é mantido pela força gravitacional. A ligação nossa com o Sol, da Lua conosco, é a força gravitacional. E a força forte está lá no núcleo do átomo. Só. Fica ali, paradinha no núcleo do átomo. Qual é a força mais forte, na opinião de vocês? Quem for gravitacional, levanta o dedo. Só um. Oi? A gravitacional, 2, 3. Só 3. Todo mundo é a força forte ou não? Quem é a força forte? Ah, só porque o nome é forte? Então, como é que a força gravitacional mantém o universo e a força forte não? Hã? Quem é mais fraca? Sim. O que eu falei? Falei o contrário? Ah, bom, porque às vezes eu falo o contrário. A relação entre as forças. A força eletromagnética é 137 vezes menor que a força forte. A força fraca é 10⁵ vezes menor que a força forte. E a força gravitacional é 10⁵ vezes menor que a força forte. 10⁵ é isso aí, ó. É 1 com 38 zeros. Vocês responderam, mas não sabia que era tanto, né? É 10⁵ vezes menor que a força forte. Então, a gente tem que a força gravitacional ela é a mais fraca de todas. E ela mantém a estrutura do universo. Então, se a gente não consegue levitar por causa da força gravitacional. E aí a gente vai imaginar essas outras forças, então, né? Como é a força fraca, a força forte, a força eletromagnética. Então, elas têm uma força bastante grande. E para isso precisava, né? Porque senão a força gravitacional acabava com as estruturas materiais, né? Porque no final a força gravitacional exerce uma pressão nos corpos, na matéria, e aí se desintegraria. Então, o segredo, no final, está no alcance da força. Então, a diferença, né, na verdade, a ação, está no alcance dessa força. Enquanto a gravitacional ela se estende ao infinito, a força forte ela fica 1,4 vezes 10 a menos 15 do metro. 14 menos 10 a quarta do metro, 14 menos 10 a 16 do metro é aquilo lá. 0,0000014 do metro. Então a gente vê que é um espaço assim micro, que é mais ou menos o espaço, a distância encontrada nos núcleos atômicos. Então a gente tem que a gente
consegue, então, perceber como as forças atuam de forma diferente. A gravitacional, que é fraca quando comparada com a forte, mas, em compensação, ela consegue atingir distâncias incomensuráveis, enquanto a força forte fica localizada ali no núcleo do átomo, ela é muito restrita. Esse alcance dessas forças está relacionado com a troca de partículas virtuais. No final, quando a gente fala de força, nós estamos falando em troca de partículas virtuais, certo? Quando a gente fala em força psi, nós também estamos falando em troca de partículas virtuais. Então é mais fácil, por isso que a gente fala que André Luiz ele compara o pensamento com ondas eletromagnéticas, porque é mais fácil da gente entender, mas não vai ser precisamente ondas eletromagnéticas. Mas a gente vai trabalhar com outro tipo de partícula. São partículas que a gente vai chamar partículas virtuais psi, que ainda não foram, obviamente, descobertas. Pode parecer estranho assim, né, a gente falar de partículas virtuais que ainda não foram descobertos pela ciência, mas a própria força da gravidade, a partícula virtual de troca, ainda não foi detetada. Então, essas partículas são os gravitons, eles chamaram de gravitons, e é apenas um conceito, é uma teoria de que a gravidade é baseada também em partículas virtuais, que seriam os gravitons. E a gente pode, então, teorizar as partículas virtuais psi, que estão relacionadas com o pensamento em si. Tá bom? Então, o que é mais fácil? Quebrar uma estrutura grande ou uma estrutura pequena? Quando a gente vai olhar as forças, a intensidade delas e a ação, nós vemos que é mais fácil quebrar estruturas grandes do que estruturas pequenas. A gente quebrar o núcleo de um átomo não é algo trivial, não é coisa que a gente consiga fazer assim brincando. Ao passo que quebrar uma cadeira dessas, a gente até consegue, jogando na parede, né? Acaba quebrando. Mas um núcleo atômico, a gente não consegue quebrar. Então, são próximos. Bom, até se consegue, né? Mas não é trivial. Você precisa utilizar de meios, por exemplo, para quebra. Então, nós temos no reator nuclear, nós temos aquela energia decorrente da quebra do núcleo do urânio. A bomba atômica e etc. são todos decorrentes de quebra de núcleos, com exceção da bomba H, né? Bomba H é fusão. Tá bom? E aí nós temos, então, a matéria. Nós estamos acostumados com a matéria conforme é descrita na tabela periódica. Então, essa é a tabela periódica dos elementos, que a maioria deve conhecer, né? Então, nós temos hidrogênio aqui em cima, hélio lá embaixo, hélio aqui. Essa região aqui são os alcalinos, aqui os alcalinos terrosos. Então, esses nomes são decorrentes de algumas propriedades que esses elementos têm. E essa organização na tabela periódica também é decorrente dessas propriedades. Então, esse aqui no canto em azul são os gases nobres, que eles não reagem. Então, por isso que eles ficam isoladinhos aqui. O nosso sal de cozinha é o cloro, que é um halogênio, com sódio, que é um alcalino. Estão formando sódio. Só que a gente forma a molécula de sal e a gente consegue também quebrar essa molécula. Isso é o trivial que nós estamos acostumados. Mas isso é uma visão simplista quando a gente vai falar de elementos, certo? Da natureza. O que é, na realidade, é essa quantidade aí não de elementos, mas de qualidades ou tipos de átomos diferentes. Eu ia trazer minha tabela, mas quando eu comecei o estudo que eu vi que eu tinha esquecido, porque eu saí correndo, que alguém me ligou dizendo que tinha jogo de futebol, aí eu acabei saindo correndo e esqueci. Mas não tem problema nenhum. Com um pouquinho de paciência de vocês, eu acho a minha aqui. Então, esse aí está em alta escala. Então, cada pontinho desses
é um elemento, né? Cada linha é um elemento e cada pontinho é o que a gente chama de isótopo, certo? Se a gente ampliar, nós vamos ver, certo? Que a gente começa a ter uma grande quantidade de tipos diferentes. Então, quando a gente vai aqui no mercúrio, que é o Hg, se a gente olhar nessa linha aqui em cima, ó, lá em cima, então a gente tem o mercúrio variando desde o isótopo 171 até o isótopo 216, certo? Todos eles que a gente vê na tabela periódica apresentam uma grande quantidade de isótopos. Então, quando a gente fala em elemento químico, em matéria, entra numa complexidade bem maior do que os 100 e poucos elementos químicos que a tabela periódica descreve, certo? Vai até 100 e pouco, porque alguns daqueles elementos são criados pelo homem. E aí a gente, né, verifica o seguinte, que quando a gente vai para esse lado de cá, que são os elementos pesados, os maiores, bem aqui no centro, não sei se vocês estão vendo, a gente tem o urânio. Está vendo ali? Mais ou menos no meio. Então, o urânio é radioativo, naturalmente. Ele é radioativo. Então, nós temos que os elementos mais pesados, os maiores, eles são radioativos, não são estáveis. Então, eles se desintegram por conta própria. Os de menor número atômico, eles são estáveis. Considera-se estáveis, certo? Então, o que a gente tem com isso? Nós falamos o seguinte, o que é mais fácil da gente desestruturar? Matéria grande ou matéria pequena? Aí nós vimos, grande, por causa da força gravitacional comparado com a força forte. Mas quando a gente vai no núcleo atômico, falando só de força forte, quando as estruturas são maiores, elas são mais facilmente dissociáveis, elas se quebram mais facilmente. Então, esses elementos mais pesados, plutônio, netúnio, urânio, protactínio, tório, actínio, esses todos são elementos radioativos que se desintegram naturalmente. Certo? Alguns aqui que eu falei são naturais, outros são criados pelos homens, mas esses vão, no final, se desintegrar. Se a gente deixar eles por conta própria, eles vão se desintegrar. Então, teoricamente, na origem do nosso planeta, vamos falar assim, as quantidades de elementos químicos era uma, a relação era uma. Hoje nós já temos uma relação diferente. Quando a gente vai falar de urânio, por exemplo, que a gente vê que existem vários, eu vou chamar de tipos de urânio só para simplificar, tá? Senão a gente vai falar isótopo, aí parece que o que é isótopo? São tipos de urânios diferentes que na origem do nosso universo era uma relação entre esses vários tipos de urânio, outros nós já temos outra relação, porque eles se desintegram, mas não na mesma velocidade. Então, cada um desintegra com uma velocidade diferente. Tá bom? Estava muito fácil a aula, né? A gente lendo André Luiz, aquela monotonia, André Luiz, Evolução em Dois Mundos, todo mundo já conhece, aquela leitura que botou ali, aí estava aquela pasmaceira. Aí está na hora da gente movimentar um pouco, né? Senão vocês ficam entediados e vão embora. Ficou claro isso? Ficou clara a complexidade, quando a gente fala de matéria, do nosso universo, do nosso planeta, o nível de complexidade que a gente pode chegar é muito grande. E, obviamente, a vantagem de quando a gente aumenta
o nível de complexidade, é que nós conseguimos trabalhar em maior detalhes os conceitos. Certo? Se a gente fica mais simplista, o conceito fica muito limitado. Se eu consigo ampliar o grau de complexidade, aí a gente consegue detalhar um pouco mais os fenômenos em si. Ficaram satisfeitos? A outra é a tabela periódica. Essa aqui, o nome é tabela dos isótopos, certo? Tabela de isótopos. Uma tabela periódica, a outra tabela de isótopos. Eu acredito que para muitos de vocês foram apresentados hoje, certo? Mas isso não é uma coisa que é assim, amplamente divulgada. Na minha concepção, a nossa educação ela fica um pouco comprometida nesse sentido. Porque existe muito mais informação em que as pessoas saem da universidade sem saber. Né? Eu, quando começo o meu curso, eu começo apresentando essas coisas, que é para as pessoas, para os alunos, terem uma nova visão para a gente poder abordar o que nós vamos, né, a matéria da disciplina. Então, esses conceitos, como a gente não sai, a maioria sai da faculdade sem conhecer, aí a gente acaba considerando que só existe mesmo a tabela periódica com aqueles elementos químicos. Mas a gente tem que, quando a gente vai pensar em fenômenos da natureza, nós vamos trabalhar com a tabela de isótopos. Então, quando a gente pega a matéria da Terra, se lá no seu limite inferior eu estou falando lá nas partes menores, nós vamos observar saltos quânticos, e também trabalhar com o comportamento das partículas, das subpartículas. Então, é um mundo, né, completamente diferente. Na outra extremidade, que são as estruturas mais complexas, maiores, nós temos a ausência de átomos estáveis. Então, esses átomos eles se desintegram naturalmente. Certo? Ficou claro isso? Livro dos Médiuns. Agora a gente vai voltar para o Livro dos Médiuns, para trabalhar o Livro dos Médiuns. Os espíritos, que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio, são-lhes inferiores, estão-lhes sob as ordens. A gente está falando de fenômeno físico. Aquele fenômeno físico que a gente trata assim, né? Às vezes muito superficialmente, mas que Kardec vem perguntar se aqueles espíritos que querem mover um objeto precisando de ajuda, os que chamam estão sob as ordens daquele que desejam fazer um fenômeno. E eles falam, são-lhes iguais quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Então, os espíritos que promovem fenômenos físicos, eles são mais ou menos da mesma ordem evolutiva. Então, uma categoria de espíritos, uma faixa evolutiva específica para promover os fenômenos físicos do nosso mundo. Aí Kardec pergunta, para nossa sorte, para Kardec era chato, né? E de vez em quando ele ficava perguntando para conseguir informação. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos deste gênero? E eles respondem, os que produzem efeitos desta espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Então, novamente, fica caracterizado uma faixa de espírito específica para promover o fenômeno físico. Aí Kardec continua. Olha só, eu sei que um espírito elevado não vai ficar se preocupando em vir aqui mover cadeirinha para esse povo se distrair. Kardec não fez com essas palavras, mas no final era isso que ele estava perguntando. Eu sei que o espírito elevado não vai se ocupar com isso. Mas se o espírito elevado quiser, ele pode?
E aí é interessante o grau de entendimento da observação grau de entendimento de Kardec com o que ele observava. Porque ele verificou aquilo e nós tomamos sempre como, o espírito que se ocupa com aquilo é espírito inferior, de uma ordem. Mas Kardec vai mais além. Ele, tá bom, eu sei que um espírito elevado não vai brincar com isso. Mas se ele quisesse, ele poderia? Aí os espíritos respondem, os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Obviamente que força física não vão considerar força muscular, tá? Força física é uma força capaz de promover fenômenos físicos, porque o espírito não move a cadeira com força muscular. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores? Então, o espírito elevado, ele não consegue promover o fenômeno físico desses que a gente tem. A gente sempre acha que pode o mais, pode o menos. Não necessariamente. Pode mais, pode o menos num determinado âmbito de fenômeno. Quando nós vamos para fenômenos físicos, ação da matéria, não necessariamente quem pode mais vai poder o menos. E aí a gente começa, então, a entender, muitas vezes, por que esse universo não é uma criação de Deus, certo? É uma cocriação dos espíritos, porque não necessariamente quem pode o mais vai poder o menos, quando nós falamos de fenômeno físico, fenômeno material. Então, se a gente somar a força psi com as 4 outras forças, tem-se que a matéria se desagrega com o aumento da força psi. Isso é, a camada mais externa do perispírito se desintegra automaticamente com a evolução do espírito. Então, a gente começa a trabalhar com um processo dinâmico, um processo direto, onde não se faz julgamentos, não se faz escolhas, mas está tudo dentro da lei. Então, a minha matéria terrena, a partir de um determinado limite, ela começa a se desintegrar com o nível energético do nosso pensamento. Certo? Que é quando a gente vai para o limite superior dos elementos químicos. Eles naturalmente já não suportam mais o nosso pensamento. André Luiz, é bom lembrar, ele fala que existe matéria além do urânio. Significa matéria mais pesada que o urânio. Então, nós podemos pensar que existem mundos em que o grau de densidade material é maior do que o nosso. Certo? Então, nós trabalhamos numa determinada faixa. Esses espíritos podem trabalhar numa faixa mais densa que a nossa. Em contrapartida, os desencarnados trabalham numa faixa menos densa do que a nossa. Mas cada um vai trabalhar numa faixa específica. Então, enquanto eu não mudar a minha função psíquica, significa o nível energético do meu pensamento, eu vou continuar agregando essa matéria aqui. Então, processo automático. Não tem que ficar alguém julgando aqui, não, o Cláudio já está bom para passar ou não está bom para passar. Né? Ele precisa ainda encarnar nesse mundo ou não precisa mais encarnar? Porque nós trabalhamos muito no meio espírita com conceitos desse tipo. Esse espírito não pode mais encarnar, não precisa mais encarnar nesse mundo aqui, ele precisa. Como é que se faz essa distinção? É baseado nessa força psi. Então, a minha força psi, ela atua na matéria. Certo? A partir do momento que a matéria não consegue mais suportar essa minha força psi, ela vai desintegrar. Então, as camadas do perispírito, elas vão automaticamente se desintegrando a partir do momento que o meu pensamento vai ficando mais energético.
E é sempre bom lembrar o seguinte: última camada de perispírito e corpo físico é simplesmente uma questão de referência. Nós já falamos isso aqui. Corpo físico é o último corpo de expressão do espírito. Então, esse é o meu último corpo de expressão, por isso é meu corpo físico. Eu desencarnando, meu corpo físico vai ser o que eu hoje chamo minha última camada de expressão. Tá bom? Ficou claro? Então a gente pode complicar um pouco mais. Porque no final a gente sempre tem que sair daqui com um nó na cabeça. Se não sair com um nó na cabeça, a aula não foi boa o suficiente. Olha só. Se eu dormir aqui, vamos dizer que tem uma caminha aqui, certo? Eu dormi. O que acontece? Eu desdobro. Certo? Eu vou desdobrar. E vamos dizer que esteja acontecendo um outro estudo do ICEB, ali naquelas salas ali que tem do ICEB, aí eu desdobro e vou lá assistir. Não posso fazer isso? Quem garante que eu não estou desdobrado aqui falando com vocês? Quem garante que vocês não estão desdobrados? Isso é que tá. A gente toma certas coisas como fixas e claras. Porque aqui, quando a gente fala, a gente diz, não, aqui a gente está encarnado. Eu, quando durmo, eu desdobro e vou assistir aulas. Não é o que a gente pede para os nossos mentores? Ir para, assim, uma sala dessas, sentar na cadeira, assistir aula. E vocês têm noção lá que vocês estão dormindo? Essa é a minha pergunta. Quando vocês estão lá, vocês têm noção que vocês estão dormindo? Ah, eu dormi e agora fui aqui no ICEB espiritual assistir uma aula. Né? Estou aqui, não, nós estamos dormindo, conversa um com o outro. Tem noção. Então vocês também não sabem se vocês, por acaso, habitam um corpo mais denso do que esse. E no momento vocês estão desdobrados, assistindo uma aula, que aqui é o ICEB, mas se a gente for para lá e perguntar lá, vai ser o ICEB espiritual, né? O ICEB de um plano espiritual. O que acontece? Quando a gente fala de matéria, é sempre uma questão de relação. É a relação nossa de espíritos com a matéria em si. E essa relação, ela se dá através dessas forças. No caso específico, a força psi, e essas 4 forças nessa condição que nós nos encontramos. Quando eu durmo, o que eu altero é o quê? A minha função psíquica. Eu estou atuando com uma outra força psi, um outro nível. Quando eu atuo no outro nível, essa matéria aqui, ela permanece. E aí eu atuo num outro nível, numa outra faixa. Certo? Que eu posso, inclusive, ir para faixas mais densas. E eu preciso mudar minha função psíquica, minha energia, a intensidade dessa força psi, por causa de quê? Porque senão eu vou desestruturar a matéria mais densa se eu for com esse pensamento, com essa função psíquica. Por que eu não percebo no final que eu estou desdobrado? A função psíquica mudou. Eu trabalho com outra função psíquica. Trabalhando com outra função psíquica, minhas percepções passam a acontecer com essa outra função, com essa outra relação. Quando eu volto para cá, é uma outra função psíquica. Então, no final, o que a gente queria mesmo chamar a atenção é a importância da função psíquica. São alterações dessa função que vai promover alterações na nossa vida, enquanto espíritos e enquanto encarnados. Pequenas alterações hoje podem promover grandes alterações no futuro, ou numa outra condição de existência. E, obviamente, que a gente não podia sair daqui sem falar do corpo de Jesus. Óbvio que eu sabia que já tinha gente pensando sobre o corpo de Jesus. Então, para não deixar ninguém triste, a gente fala, e aí, né,
já direciona as perguntas, pelo menos. Existe aquele conceito de que Jesus tinha um corpo fluídico, blá, 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 blá. Conclui-se pelo exposto que existe fundamento para essa ideia. Porque, afinal de contas, Jesus era um espírito altamente elevado. Sua energia psíquica era altamente energética, certo? A força psíquica dele. Por isso, Jesus, enquanto espírito, com a sua força psíquica, ele ia desestruturar essa matéria. Ponto. Haja vista que a matéria realmente não poderia se manter agregada com o nível de pensamento de um espírito como o de Jesus. Porém, analisando a missão de Jesus, não se pode considerar que ele fosse uma fraude, pegando o espírito, né? Porque se eu não vivesse aqui com esse corpo, era fácil eu falar para vocês, né? Perdoa o irmão, porque o irmão também não consegue me atingir. Se ele atirasse em mim, a bala ia passar, não ia acontecer nada, e vocês não falavam, perdoa o irmão, seria muito fácil. Então, obviamente que Jesus... Essa é a análise de Kardec, tá? Não estou colocando nada novo. Só mesmo a questão de como esse corpo podia desaparecer, ou desapareceu, melhor dizendo. Pode-se, portanto, considerar que Jesus diminuiu a vibração do seu pensamento, sem, contudo, abaixar o teor. Então, esse processo encarnatório de Jesus, esse de 2000 anos atrás, foi decorrente de uma diminuição da vibração do pensamento dele. Eu diminuir a vibração do meu pensamento é fácil. Quando eu sair daqui, na primeira fechada, vocês vão, né, que algum carro me dê, vocês já vão ver a vibração indo lá para baixo. Então, o que para Jesus é difícil, para mim é facílimo. Qual a diferença de Jesus para mim? É que a minha elevação de pensamento está atrelada ao teor. Para eu elevar meu pensamento, eu preciso pegar uma referência que é o teor. Então, eu vou estudar Espiritismo, vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vou falar sobre questões elevadas para elevar meu teor. A dificuldade de Jesus é ele manter o teor, certo? Mas, mesmo assim, abaixar a vibração dele para ele poder encarnar. E quando, obviamente, lá no Novo Testamento tem os relatos que Jesus, né, se distanciava para orar, eu traduzo aquilo como ele se distanciando para entrar num processo meditativo para controlar o pensamento, certo? Essa é a minha interpretação, para ele poder porque isso deve ser muito difícil, né? Isso não deve ser uma coisa muito fácil de se fazer, né? Você abaixar a vibração, mas com teor elevado. Não estou nem falando o meu elevado, a gente está falando do elevado de Jesus, que é muito mais acima. Então, lá, quando a gente vai no Pensamento das Criaturas, que minha esposa me corrigiu, obviamente, de forma acertada, nós trabalhamos com ondas longas, médias e curtas. Jesus trabalha lá super, ultra curta. E aí ele tem que pegar esse super, ultra curta, em termos energéticos, e trazer aqui para uma onda média, uma onda curta, por ali. Certo? Com o mesmo conteúdo. E aí a gente também consegue relacionar o motivo pelo qual o corpo de Jesus desapareceu. Porque a partir do momento que ele desencarnou, obviamente que ele não falou isso, né? Eu que penso com o meu baixo nível. Finalmente estou livre. Aí ele liberou o pensamento. Liberando o pensamento, energeticamente falando, aquela matéria que ainda estava ligada a ele se desintegrou. Esse desaparecimento de corpo de Jesus, a gente acha ser uma coisa do outro mundo, mas não é não. Né? Existem relatos de lamas budistas, lamas de alto nível, em que o corpo desaparece no que eles chamam de corpo de luz ou corpo de arco-íris. Após a desencarnação deles, o corpo deles desaparece.
mas isso, obviamente, está só ligado aos lamas mais elevados. Tem que ser muita lama, sabe? Aquele de deixar um 4x4 atolado. Pouca lama que a gente escorrega, não faz isso não. Tem que ser muita lama. Então, esses lamas bem treinados, né, de altíssima elevação, eles também, após a desencarnação, o corpo desaparece no que eles chamam de corpo de arco-íris. Então, nós vemos que essa nossa... Né, desculpe, faltou um parágrafo. Né? Esse processo somente seria possível a um espírito dessa envergadura, ainda inconcebível para nós. Então, nós utilizamos de ferramentas para manter o nosso padrão elevado, porque o nosso padrão é mais para baixo do que para elevado. Jesus, obviamente, ele precisava também de recursos externos para manter sua vibração baixa, apesar da energia que carregava consigo. Eu sei que a gente variou desde monótono, quase chato, para assim, um grau de complexidade, não estou entendendo, depois a gente voltou para, acho que eu estou entendendo, e espero que no final tenhamos ficado com entendi. Ficamos com entendi? Então, fico feliz. Muito obrigado. Se considera hoje que não existe mais espectador de fenômeno. É sempre a pessoa toma parte. Então, com relação, por exemplo, à astronomia, cometas, que aparecem de tantos em tantos séculos, isso se verifica deterministicamente. E aí vai entrar com relação a uma atitude científica, que se dá à ciência quando a gente tem a possibilidade da verificação de fatos, não na atitude científica. Você pode verificar o fato. Então, com relação a essa determinístico, como é que a gente pode colocar aí essa colocação será que em todos os fenômenos que realmente o observador pode deixar de ser apenas observador, espectador, para ser também um co-participante? Boa pergunta essa. Só que nós não estamos sozinhos. Se nós estivéssemos sozinhos, ia ser uma bagunça. Porque a nossa mente, ela flutua. Então, se nós tivéssemos uma ação direta nas forças, isso aqui ia ser um caos. Porque ia ter avião caindo uma hora e subindo na outra, o carro escorregando sem atrito no momento e o carro com atrito no outro momento. Então, existem, e aí entra o livre-arbítrio. Né? Quando a gente vai pensar em termos de universo, em que se encontram uma larga faixa de níveis energéticos, você tem desde os mais elevados que estruturaram o nosso universo. Por estruturar o nosso universo, a gente não é igual uma massinha de modelar, que pega, aperta fluido aqui, forma o Sol, aperta fluido aqui, forma a Terra. Mas como estruturar o universo é na elaboração das leis, nas leis químicas e físicas. Hoje eu estava até falando que o nosso universo é baseado na física e na química. As outras ciências são decorrentes. Eu sei que o pessoal das outras ciências se molestam, mas isso é uma verdade, não tem como a gente discutir, certo? Então, esses espíritos mais evoluídos, eles estabeleceram as leis químicas e físicas do nosso universo. E esse fluido, ele então obedece a essas leis químicas e físicas. Então, se esse cometa, ele descreve uma órbita que certamente é elíptica, em torno de um centro, e com isso uma parte dela só passa aqui na nossa, que podemos ver de tempos em tempos, é baseado na força da gravidade estabelecida pela lei desses co-criadores no plano maior. E aí, obviamente, vem os espíritos abaixo, né, podem trabalhar na sua faixa. Então, eu, Cláudio, estou imediatamente limitado pela faixa evolutiva acima de mim.
Então, eu só consigo trabalhar naqueles fenômenos em que não afeta ou não vai interferir com a faixa evolutiva acima, certo? E isso está atrelado ao nosso livre-arbítrio. Mas além da gente trazer aqui para os fenômenos da matéria, nós trazemos isso também muito para o nosso corpo. Porque na matéria do meu corpo, eu tenho uma ação bem maior, certo? E como o tema do nosso estudo é cura e quântica, então ela tem uma ação no corpo mais direto e uma ação no ambiente mais indireta. Mas nós interferimos sim. Agora é óbvio, né, que não pode cada um interferir, porque senão a gente vem no sinal vermelho e aí eu, com minha ação mental, eu quero o verde para eu passar. Só que o que está vindo tá aqui também ia querer o verde, e o de lá ia querer o verde, então ia dar uma confusão só. Então, nós estamos limitados. A minha limitação está atrelada ao meu nível energético, do meu pensamento. Não é que Deus estipula, o Cláudio só pode ficar nessa faixa. Não é estipulado, né? O Cláudio especificamente. É a lei. Olha só, você quer atuar em cima? Você pode. Você só tem que aprimorar o seu pensamento. Então, o determinismo, ele não existe porque eu sou livre para escolher, certo? Determinismo com relação ao espírito. Agora, se o planeta vai girar assim de 24 horas, né, em torno de si, e um ano em torno do Sol, isso é puramente material. Não é um determinismo material que, a princípio, não afetaria a liberdade do espírito. A gente sempre vai trabalhar com determinismo com relação ao espírito. E isso não existe. Por quê? Porque se eu estou aqui hoje, é a minha escolha. Isso eu tenho uma noção bem clara de que as minhas escolhas me trouxeram até aqui. E quando eu falo isso, não é um tom assim, né, de orgulho, não. É de pesar. Espero ter respondido. Desintegração do corpo físico, né, do Mestre Jesus, quer dizer, o que vem a mim que assim é que não combina, né, um espírito daquela magnitude, como também foi dito dos lamas, né, que não estão na mesma magnitude de um Cristo, mas tem um comportamento, vamos dizer assim, mental bastante elevado, guardado as devidas proporções, mas não combinaria com um espírito daquela magnitude do Mestre, de haver a putrefação daquele corpo. Então, é o que veio a mim, né? Não estaria combinando, né, haver Entendi. uma putrefação, não só para nós. Mas se você pensar direito, a matéria em si não importa, né? Se por acaso o meu corpo vai entrar nesse processo de putrefação, na verdade não faz diferença nenhuma. Porque eu espero estar longe, eu faço um trabalho para estar longe. Então, a partir do momento que eu esteja longe, pouco importa, né, se meu corpo vai putrefazer ou não. Então, se fosse o caso de Jesus, isso também não me importaria muito. A única questão é que, se tivesse acontecido isso com Jesus, não tivesse o relato do desaparecimento do corpo, ia ser mais difícil para eu poder chegar à conclusão final, né? Aí, de repente, eu ia ter que avaliar de outra forma. Mas como eu tenho esse exemplo de Jesus, né, a referência maior que nós temos, e depois, como você bem colocou, não é da mesmo grau de grandeza, né, ordem de grandeza, mas esses espíritos mais elevados, esses budistas, a gente tem assim corroborando com a teoria apresentada, certo? Se a gente não tivesse isso, a gente teria que pensar de uma outra forma. Mas essa linha, né, e os exemplos que nós temos, os fenômenos, conduzem para essa conclusão que foi apresentada.